O CEO que destruiu Jeep, Ram e Dodge em 4 anos e embolsou 38 milhões enquanto demitia trabalhadores. Era uma herança invejável. Quando Carlos Tavares assumiu o comando da Stellantis em janeiro de 2021, ele recebeu nas mãos 3 das marcas mais amadas da história automobilística americana. A Jeep, que havia construído uma reputação de décadas sobre lama, pedra e trilha aberta, e que sozinha havia gerado 10 bilhões de dólares de lucro em 2018, com 60% de participação de mercado. A Ram, que disputava centímetro a centímetro com Ford e Chevrolet a preferência dos trabalhadores americanos que vivem dentro de suas picapes. E a Dodge, a última guardiã da cultura muscle car americana, com seus motores Hemi V8, rugindo como uma declaração de identidade de quem os comprava. 3 marcas com bases de fãs apaixonados, posições de mercado consolidadas e uma herança cultural que dinheiro nenhum compra do dia para a noite. Tavares tinha tudo, e em 4 anos destruiu quase tudo. Se você quer entender como um único executivo conseguiu transformar 43 bilhões de dólares em cinzas, enquanto embolsava uma das maiores remunerações do setor automobilístico mundial, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque essa história tem muito mais do que parece. Para entender a magnitude do que foi destruído, você precisa primeiro entender o que existia antes. A Stellantis nasceu em janeiro de 2021 da fusão entre a Fiat Chrysler e o grupo francês PSA. No papel, era uma jogada de mestre. A 4ª maior montadora do mundo, com 14 marcas no portfólio, presença em todos os continentes e uma base de ativos que qualquer executivo do setor invejaria. Os primeiros números pareciam confirmar o sucesso. Em 2023, a Stellantis registrou 189 bilhões de euros em receita e 18,6 bilhões em lucro líquido. Tavares recebia elogios da imprensa especializada. As sinergias da fusão haviam superado 7 bilhões de dólares. Os dividendos fluíam. E Carlos Tavares embolsou naquele ano uma remuneração de 38,4 milhões de dólares, tornando-se um dos CEOs mais bem pagos do mundo automobilístico. Mas embaixo dessa superfície de sucesso, decisões estavam sendo tomadas que somente o tempo revelaria em toda a sua brutalidade. O primeiro erro foi a precificação. E foi um erro tão arrogante em sua lógica que choca até quem passou décadas estudando gestão de marcas. A Stellantis concluiu, de alguma forma, que se os clientes amavam essas marcas, pagariam qualquer preço por elas. Uma Ram 2500 Limited chegou a custar mais de 80 mil dólares. Uma Ram 1500 básica atingiu 83 mil dólares. O Dodge Durango SRT se aproximou de 100 mil dólares. O Jeep Wagoneer começava em 59 mil e os modelos topo ultrapassavam 114 mil dólares. Esses não eram veículos competindo com Mercedes ou BMW. Eram caminhonetes e SUVs que historicamente serviram a americanos de classe média. Pessoas que usam o carro para trabalhar, para levar família, para puxar reboque no fim de semana. A Stellantis havia precificado seus próprios clientes para fora do mercado. E fez isso com a convicção de quem acredita que a lealdade de marca não tem limite. Tinha. Os resultados chegaram rápidos e brutais. No segundo trimestre de 2024, as vendas da Ram caíram 26% em relação ao ano anterior. A Jeep recuou 19%. E a Dodge registrou uma queda de 43%. Um número que não é estatística, é colapso. A marca que havia definido a cultura muscle car americana estava perdendo clientes numa velocidade que desafiava qualquer explicação racional que não passasse pela palavra arrogância. Mas a precificação era apenas o primeiro ato. O segundo erro foi apostar 30 bilhões de dólares numa transição para veículos elétricos, sem entender absolutamente nada sobre quem compra essas marcas. A estratégia chamada Dare Forward 2030 revelou um desencontro fundamental entre o executivo europeu no comando e o consumidor americano que ele precisava conquistar. Enquanto a Tesla capturava compradores de luxo e marcas populares miravam nos commuters urbanos, a Stellantis tentava eletrificar marcas construídas sobre herança à combustão, sobre o som do motor, sobre a sensação física de potência que nenhuma bateria reproduz da mesma forma. E então veio a decisão que ainda hoje provoca indignação entre os fãs. Em agosto de 2022, a Dodge anunciou o fim do Challenger e do Charger. Não eram apenas carros. Eram símbolos culturais de uma América que ainda acreditava que um motor poderia ser uma forma de expressão. O Challenger havia sido produzido desde 2008 e mais de 726 mil unidades haviam saído das fábricas. O Charger havia vendido 1,5 milhão de unidades. Ambos eram lucrativos, ambos eram populares, ambos representavam exatamente tudo o que a Dodge significava para quem a amava. Foram cancelados para abrir espaço para o que viria em seguida. O que veio foi o Dodge Charger Daytona, um veículo elétrico
que a crítica massacrou e o consumidor ignorou. E o Hornet, outro modelo eletrificado, que gerou uma crise de estoque tão grave que concessionárias precisariam de mais de 1 ano para girar os lotes. Uma concessionária chegou a anunciar o Wagoneer com $33 mil de desconto sobre o preço de tabela, quase metade do valor do veículo. Quando uma empresa começa a vender seus próprios produtos pela metade do preço, ela não está fazendo promoção. Está confessando que errou. Se essa história está revelando o que acontece quando um CEO ignora o DNA das marcas que comanda, deixa o like agora, porque o pior ainda está por vir. Enquanto os carros apodreciam nos estacionamentos das concessionárias, a Stellantis cortava custos com uma brutalidade que danificou a qualidade dos produtos e destruiu o moral de quem ainda trabalhava nas fábricas. Milhares de postos de trabalho foram eliminados nas instalações de Detroit e Toledo. Trabalhadores eram demitidos enquanto Tavares embolsava seus 38 milhões anuais, e a empresa gastava bilhões em recompra de ações. A Consumer Reports sinalizou o Jeep Grand Cherokee e o Wrangler por falhas frequentes, atribuindo a ambos pontuações abaixo da média em confiabilidade. O Wrangler 2024 foi alvo de 12 recalls por reguladores federais de segurança. Para uma marca construída sobre a promessa de robustez e dependabilidade em terreno extremo, isso era uma destruição de reputação que não se recupera com um anúncio de relações públicas. Kevin Farish, presidente do Conselho Nacional de Concessionárias da Stellantis, não escolheu as palavras com cuidado. Usou as que precisava usar. Disse que as decisões de curto prazo tomadas de forma imprudente para garantir lucros recordes em 2023 haviam tido consequências devastadoras e inteiramente previsíveis no mercado americano, incluindo a degradação rápida das marcas icônicas americanas da empresa. E o presidente do sindicato United Auto Workers foi ainda mais direto ao declarar publicamente que milhares de trabalhadores pediam a demissão de Carlos Tavares por má gestão irresponsável da empresa. Os números do terceiro trimestre de 2024 foram o retrato final da devastação. As receitas líquidas despencaram 27%. As receitas norte-americanas caíram 42%, um número que em qualquer outra indústria seria chamado de colapso. As vendas da Jeep recuaram 25% nos Estados Unidos. As vendas das picapes Ram 1500 e Ram 2500, que haviam sido a joia da coroa da empresa, caíram 19% no trimestre e 24% no acumulado do ano. As vendas da Chrysler desabaram 47%. As vendas da Dodge tombaram 43%. As ações da empresa haviam saído de uma máxima histórica de $29 em março para pouco acima de $13 em outubro, uma destruição de valor que os acionistas não esqueceriam facilmente. A participação de mercado nos Estados Unidos havia caído de 10,4% para 8,6%, colocando a Stellantis atrás não apenas de GM e Ford, mas de Toyota, Hyundai, Kia e Honda. As concessionárias tinham 149 dias de estoque nos pátios, quase o dobro da média do setor, com modelos de 2023 que simplesmente não saíam, mesmo com incentivos massivos. Então chegou o domingo. Em dezembro de 2024, Carlos Tavares renunciou com efeito imediato. O Conselho de Administração aceitou sua renúncia num domingo. O tipo de timing que em linguagem corporativa significa apenas uma coisa: pânico. Não foi uma saída planejada. Não foi uma transição cuidadosa. Não foi o fim natural de um ciclo. Foi a ejeção de emergência de um executivo, cujas decisões haviam se tornado insustentáveis demais para sobreviver a mais um trimestre de resultados. O homem que havia embolsado $38 milhões num único ano, deixou a empresa que havia transformado num campo de destroços e partiu sem cerimônia numa manhã de domingo. Os números que vieram depois da saída de Tavares revelaram a dimensão real da destruição. A Stellantis reportou uma queda de 70% nos lucros para o ano de 2024. Em 2025, a empresa registrou seu primeiro prejuízo anual desde a formação, $22,3 bilhões no vermelho, impulsionados por 25,4 bilhões em encargos extraordinários relacionados diretamente à estratégia fracassada de veículos elétricos. Em fevereiro de 2026, a Stellantis baixou contabilmente $26 bilhões em investimentos em veículos elétricos, admitindo formalmente que toda a estratégia Dare Forward 2030 havia sido um erro colossal e caro. Somados aos demais prejuízos e investimentos destruídos, o total se aproximou dos $43 bilhões, o número que define a era Tavares na história corporativa da Stellantis. Antônio Filosa, o novo CEO que assumiu em junho de 2025, herdou marcas em crise profunda. Em suas primeiras declarações, reconheceu o que todos já podiam ver, que os resultados refletiam o custo de ter superestimado o ritmo da transição energética e a necessidade de reposicionar o negócio em torno da liberdade do cliente de escolher entre elétrico, híbrido e combustão interna.
Em linguagem corporativa educada, isso significa que a empresa havia ignorado o que seus próprios clientes queriam por anos seguidos e estava agora pagando o preço. A tentativa de recuperação passou a incluir o retorno dos motores Ram V8 nas picapes Ram, o relançamento de muscle cars Dodge, incluindo o Charger de 6 cilindros, modelos Jeep com preços mais acessíveis e um compromisso de 13 bilhões de dólares em operações norte-americanas, incluindo a reabertura da fábrica de Belvidere. Mas reconstruir confiança leva muito mais tempo do que destruí-la. Os fãs que viram o Challenger e o Charger serem cancelados não esquecem facilmente. Os trabalhadores demitidos enquanto o CEO embolsava dezenas de milhões não voltam com o mesmo entusiasmo. As concessionárias que precisaram vender carros pela metade do preço não se esquecem de quem as colocou nessa posição. A história da Stellantis sob Tavares é um estudo definitivo sobre o que acontece quando um executivo confunde lucro de curto prazo com saúde de longo prazo de uma marca. Quando uma empresa decide que pode cobrar o que quiser porque seus clientes a amam demais para ir embora. Quando uma liderança europeia impõe uma visão de futuro sobre marcas com DNA profundamente americano, sem se perguntar uma única vez se os donos dessas marcas queriam esse futuro. Quando o CEO embolsa 38 milhões no ano e demite trabalhadores no ano seguinte, e acha que isso não vai custar nada em termos de cultura interna e qualidade de produto. Custou 43 bilhões. A crise da Stellantis vai ser estudada em escolas de negócios por décadas, como um manual do que não fazer quando se herda marcas amadas. Não porque os erros foram sofisticados demais para serem evitados, mas porque foram simples demais para ser desculpados. Preço demais, elétrico rápido demais, corte demais, arrogância demais e escuta de menos. Se você acompanha o mundo dos negócios e quer entender as forças que moldam as grandes corporações, as decisões estratégicas que acontecem nos bastidores e o custo humano por trás dos números que aparecem nos balanços, se inscreva no canal e ative o sino. Toda semana tem uma história como essa aqui.